Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cláudia, da Vida Protagonista. Hoje, dia 13 de março de 2020, uma sexta-feira 13, nós vivemos um dia diferente, não foi mesmo? A pandemia do coronavírus colocou todos nós a refletirmos sobre o amor à vida. Não é interessante isso? E a pergunta da amiga Graça, de um grupo do WhatsApp, me intrigou durante toda a tarde. Ela disse assim: um lado dessa pandemia nos empurra justamente para dentro, de casa, da família, das horas de ócio, de nós. Qual o significado disso? O que precisamos olhar e ainda não vimos? Mais tarde, eu tive contato com um provérbio oriental citado pelo Kelvio Santos, meu colega da área de desenvolvimento humano, num vídeo no Instagram. Esse provérbio diz assim: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Eu fiquei refletindo sobre as consequências das facilidades modernas. Parece que elas tornaram nós ocidentais em pessoas fracas. Mas o que seria essa fraqueza? A China ergueu um hospital em dias para endereçar a crise do coronavírus. Aqui no Ocidente a gente teria essa mesma capacidade? Lá o senso de comunidade é mais forte que o de individualidade. Tá aí o comunismo, né? Aqui no Brasil, nos tempos difíceis, nós brasileiros, curiosamente, éramos vistos como símbolo de hospitalidade, de amor, de felicidade, de tudo de bom que pode haver na vida. A ponto de haver espaço para as campanhas do Betinho, que acordaram o Brasil para o flagelo da fome e para a força que o amor e a união têm contra os males que vivemos, sejam quais forem. Já nos tempos fáceis que vivenciamos, devido ao crescimento econômico do início deste século, fez com que sumisse do cenário nacional um mandamento muito importante de alguém que dizemos que prezamos. Esse mandamento diz o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amas a ti mesmo. Como economista, eu aprendi a pensar na alocação de recursos da sociedade em prol do crescimento da sociedade, ou seja, de todos. Mas eu vejo que já há algum tempo cresce o número de pessoas que só pensa na alocação máxima de recursos para si, e até mesmo de economistas que só pensam na alocação máxima de recursos para uma determinada classe da sociedade. Na psicologia, esse direcionamento egoísta é fruto de adoecimento psíquico, porque o normal para o ser humano é amar, é querer ver bem aos demais, é amar ao próximo como a si mesmo. E isso me remete ao provérbio oriental que citei: tempos fáceis geram homens fracos e mulheres também. Penso que é essa conversão a que Cristo se referia, converter o próprio coração, não converter de uma religião para outra, como eu vejo muitas vezes pessoas de uma religião se contrapondo a pessoas de outras religiões, e aí onde fica amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Porque egoísmo é coisa de gente pobre de espírito e fraca, de pessoas imersas no desamor.
Penso que é essa conversão a que Cristo referia, converter esses fracos, pobres, em pessoas fortes, fortes suficientes para serem movidas pelo amor, pela força de amar. Amar primeiro a Deus, depois a si, depois ao outro. Mas amar o outro também, né? E agora estamos diante de um cenário em que somos obrigados a parar e olhar simultaneamente para si mesmo e para o próximo. Não é interessante isso? Essa pandemia parece ter vindo, então, respondendo à pergunta da Graça, para nos tornar mais humanos, mais humanizados, para fazer com que a gente deixe de ser fraco, deixe de estar imerso no desamor. E quem sabe a gente consiga agora, nestes tempos difíceis, tornar a nós mesmos homens e mulheres fortes, fortes o suficiente para sermos movidos pela força de amar. E eu queria encerrar com o pensamento do pastor Robert Schuller. Tempos difíceis nunca duram, pessoas fortes, sim. Que sejamos fortes o suficiente para nos movermos pela força de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar ao próximo como a nós mesmos. Um abraço a todos.